Hoje, 15 de abril de 2020, eu quero aqui responder algumas perguntas que me foram feitas no Facebook, no meu inbox, e contar para vocês uma de muitas experiências que tive no passado, tenho no presente e posso ter a qualquer momento no futuro. Porque o futuro, ele não é amanhã. Ele é a cada um segundo que se passa. Daqui a 5 segundos é o seu futuro. Então, se você parar para pensar, você vai fazer confusão acerca do seu presente. Bom, hoje eu acessei o Facebook e quando eu acessei o Facebook, eu vi que tinha bastante mensagem, né? Me agradecendo pelo último áudio, algumas pessoas querendo entrar no grupo do Facebook, outras, né, querendo meu número de telefone do WhatsApp, algumas outras pedindo ajuda, não ajuda financeira, mas ajuda pelo fato de ter seguido por caminhos errados, o que fez a vida da pessoa entrar em retrocesso. Então, lendo essas mensagens, e agora à tarde, uma pessoa, né, me enviou um áudio, me agradecendo pelo dia que eu estive na casa dela e do marido dela. E por esse áudio e pelas postagens, né, do Facebook, eu resolvi contar para vocês uma experiência entre milhares de outras experiências. Eu já contei para vocês quando eu fui convidado, né, por algumas pessoas para ir em interiores remotos desse Brasil afora, onde tinha casos, né, e causos de assombração, aquelas coisas todas. E quando a notícia, né, se espalhou, as pessoas começaram a me procurar. Porque no meio do caminho, né, muito pastor, muito padre, muito líder espírita, sabendo do meu contato com civilizações extraterrestres, né, eles decidiram me perguntar sobre muitos fatores. E eu respondia. Então aquilo entrou na cabeça dessas pessoas, e quando surgiu casos, né, a qual fui convidado, eles me indicavam. Então, depois da pessoa ter tentado muitas coisas, ter feito promessas, ter banhado a casa de cima a baixo com rituais espíritas, ter convidado alguns pais de santos, mãe de santos, pastores, padres, para resolver os problemas, eles até traziam pessoas de outras localidades que tinham fama, acreditando, né, que aquela pessoa pudesse ter intimidade com aquele ser ou aquela coisa e proporcionar pelo menos momentos de paz para aquela casa, para aquela propriedade. Então, ninguém conseguia resolver absolutamente nada. Ninguém. Então, quando eles souberam de mim, por indicação de alguns padres, principalmente a indicação de padres, que sempre me respeitaram,
bispos, cardeais, que já se reuniram comigo, né, para poder me fazer alguns questionamentos, algumas perguntas. Esses, na época, quando entrou em contato comigo, me pediu autorização para passar meu número de telefone para tais pessoas. E eu fui. Fui, outra hora de carro, outra hora de avião mesmo, outra hora através dos portais dimensionais, mas eu sempre cheguei onde eu fui solicitado. Na época, eu era muito novo e tinha aprendido já bastante coisa, então eu queria usar as habilidades que me foram dadas, que no passado foi tirado de nossos ancestrais, e aquilo eu achava tudo muito maravilhoso, como até hoje eu continuo achando, né? Porque o desconhecido, ele é assustador, mas ao mesmo tempo ele é maravilhoso. A primeira vez que eu conheci Aka, quero lembrar aqui que esses nomes que eu falo são apenas uma tradução aceitável para o nosso entendimento, tá? Não significa que o nome desta pessoa seja Aka. É só uma tradução para a nossa língua, para o nosso entendimento, para uma pronúncia mais aceitável. E aí, a primeira vez que eu conheci Aka, eu fiquei horrorizado por ver aquele ser diferente na minha frente. Eu já tinha visto humanoides reptilianos, dragões reais. Eu já tinha visto seres com formato de gafanhoto, louva-a-Deus, formiga e outros tantos que tem por aí. Olhar aquele ser e o tamanho dele me causou muito pânico, muito medo. Eu estava no dia do lado de Agnachete e ela pediu que eu me contesse, né? Porque o sentimento de alegria misturou-se com o sentimento de medo. O sentimento de medo perturbou a minha mente por ver aquele ser que na época ele tinha 6 metros e 40 centímetros. Então, você que tem mais ou menos uma ideia da metragem, você sabe que é um ser gigante, com corpo humano, porém com garras nas mãos, nas unhas. Ele vestia um maravilhoso adorno de um tecido que vai muito além da casimira, do linho, sabe? Muito além de qualquer tecido de luxo, a seda, a mais refinada seda que possa existir nesse mundo, vai muito além disso. Então todo aquele adorno estava no seu corpo. Eu observei o cinto, o peitoral, os braceletes, joias que estavam adornando, né, o bíceps, o tríceps dele. E eu vi nos seus pés, por cima, uma sandália que era toda feita de cristal. Quando eu consegui olhar para a face dele, eu vi que a face dele se assemelhava, outrora, uma face de um cachorro husky siberiano, outra hora parecia a cabeça de um cachorro Doberman, e outra hora parecia que não era nada. A primeira imagem que eu tive na minha cabeça foi do Deus
Anubis, retratado no Antigo Egito. E mais tarde, né, eu soube que aquela retratação de Anubis nada mais era do que a retratação do próprio Aka. Esta civilização poderosa, que é a mais pura alta primogenitude, quando esteve aqui, neste planeta, entre 230 a 310 mil anos atrás, a responsabilidade foi desta civilização tirar do domínio do homem perverso aquela tecnologia que outrora estava sendo manipulada para o mal efeito, para o malefeito da própria espécie humana. Debaixo do deserto do Saara, debaixo de Marrocos, do Egito, do Sudão, debaixo desses países, aproximadamente 16 quilômetros abaixo, em outras localidades, pelo nível do mar, está a 4 quilômetros e 100 metros, a mais rasa está a 2 quilômetros e 55 metros. Existem cidades feitas de ouro puro, metal, aço, ferro e cobre. Alguns portais para as estrelas, né, chamado Stargates, tem até série, filme falando desse tema, que estavam a 400 metros, o mais raso entre eles estava a 92 metros de profundidade, foi pego pelo exército americano e levado à base da Área 51. Foi pego em 1953, o primeiro, o segundo foi pego em 1961 e o último foi pego em 1989. E recentemente, um outro que estava próximo, Bagdá, a cidade de Bagdá, ele foi pego pela própria Inanna, filha de Nibiru e filha de Eleape, porque ela nasceu aqui, mas é da linhagem de sangue puro dos niburianos, como eu já relatei nos meus áudios. Naquela época, eu mostrei para vocês um vídeo que foi exclusivo da situação da manipulação climática lá no Iraque, onde até os próprios iraquianos ficaram perplexos, porque, segundo eles, aquela geração e a geração que passou não conseguiu ver por que aquele fenômeno tinha acontecido. Ou seja, era algo que nunca tinha acontecido antes. E ali a própria Inanna, ela pegou esse outro portal para as estrelas. Existem mais. Muito mais. Porém estão a uma profundidade absurda. Alguns chegam até a ser intocáveis, porque durante a expansão da energia do ciclo desses portais, usando o eixo Tember e o núcleo Loped, houve uma variação de energia onde a matéria ela foi dissipada e eles, ao entrar em estado de dobra para poder usufruir da energia do núcleo do planeta,
somada à energia do eixo Tember, mais a energia solar, houve um erro e acabou que o salto desses portais pararam dentro de grandes rochas. Então eles fundiram com as próprias rochas. Então, se você cavar, você vai encontrar uma rocha, evidentemente, e dependendo da espessura da rocha, você vai ver esse portal circular transpassando um lado para o outro. Então não tem como removê-lo dali, porque a matéria dele entrou em fusão com a matéria mineral da rocha. Então Aka, ou Aka, ele foi responsável por poder ocultar da mente humana perversa daquela era toda essa tecnologia e esconder diante dos olhos daqueles homens da época que foram instruídos toda a cidade. Toda a cidade. Aquela areia que existe nessas localidades que eu falei não é uma areia propriamente dita do próprio sistema mineral deste planeta. Já foi provada cientificamente que parece ser uma areia de um outro lugar que não foi identificado no planeta. Então, é fora do planeta. Cada espécie, cada civilização nasceu, cresceu, se desenvolveu para assumir uma responsabilidade dentro do ciclo existencial. Nada é feito por acaso. Nada é feito por acaso. E essa civilização propriamente dita, onde o seu primogênito é Aka, entre todos os outros primogênitos da mesma espécie, da mesma civilização, eles são senhores dimensionais. Eles criam aberturas dimensionais. Tudo que existe acerca de túneis dimensionais, onde a maioria das naves passam, principalmente naves de pequenas civilizações que estão saindo, engatinhando na viagem interplanetária, interestelar, esses túneis dimensionais, esses buracos que faz o salto quântico, que faz o salto interplanetário, tudo isso é criado por essa civilização. Foi Aka que me ensinou em primeira mão como abrir e fechar qualquer dimensão. Foi ele, perante a liderança do seu mundo, que me alterou geneticamente para que toda a minha conjuntura celular, biológica, orgânica pudesse andar entre as dimensões sem que isso não viesse me abalar tanto. E foi ele quem disse para que eu não abusasse, porque na época para mim era tudo maravilhoso, então eu adorava abrir círculos de portais, fendas de portais e olhar o outro lado. Eu achava aquilo tudo muito maravilhoso, como até hoje eu acho. E ali ele disse que se eu continuasse arriscando nessas aventuras desnecessárias, eu ia ultrapassar a cota da alteração genética que tinha sido feita em mim e eu ia começar a apresentar algumas alterações nos meus ossos, na minha pele, na minha carne, e correria o risco de uma deformidade.
Foi aí que depois disso eu achei melhor parar e só quando fosse necessário eu viesse fazer aquilo que me foi dado de presente. Então, quando eu conheci ele a primeira vez e a Guinachete me deixou junto com ele, quando ele segurou na minha mão, porque na verdade não foi propriamente segurar nas minhas mãos, é só um modo de dizer, quando ele tocou em mim, ele me conduziu rapidamente por diversos mundos. Foi algo assim tão marcante para mim na época, que a sensação que eu tive foi de estar em uma moto que não fizesse barulho, em um túnel de mais ou menos uns 3 quilômetros de extensão, escuro, somente com algumas pontas, né, de iluminação. E ali em alta velocidade, toda vez que eu me aproximava dessas luzes, elas passavam por mim. Então esse túnel, ele é simbólico. As luzes foi o momento que ele me levou para esses saltos em diversas atmosferas de diversos tipos de planetas e sistemas solares em menos de 1/1000 de centésimo de segundo, por vez. Até que paramos em um mundo totalmente inabitável, mas com uma natureza, com uma biologia, uma diversidade biológica invejável, de árvores, sendo que todas elas eram árvores frutíferas, são árvores frutíferas, porque esse planeta está lá até hoje. Uma vez eu contei para vocês sobre a minha ida e a minha estadia em um planeta chamado Prisma. Esse planeta, ele é muito superior a Prisma. Porém lá não existe aves, répteis, anfíbios, peixes, mamíferos, ainda não existe nada, a não ser uma vida bacteriana, né? Do bem, que cuida do próprio solo, que hidrata a própria raiz daquelas plantações que tem lá. E quando ele me levou nesse lugar, eu estava diante de um oceano de águas vermelhas. Só que a água em si não era vermelha, pelo contrário, ela era muito transparente, pura, bem pura mesmo. Porém, todo o complexo interno daquele oceano, ele era vermelho. Todo vermelho. Então aquilo dava a você o entendimento de que as águas seriam vermelhas. Mas quando você pegava a água daquele oceano nas mãos, ela chegava a refletir com o brilho daqueles 3 sóis que estava por cima da nossa cabeça. Nesse planeta Aka, ele me fez algumas perguntas. Eu contei para ele a minha história de vida até o momento do dia 20 de agosto de 2007, como se ele não soubesse, mas eu contei. E ele me contou toda a história multiplicada com aquilo que a própria Guinachete ainda não tinha me contado. Porque Atilio, Zamaniel, Arnetoliel e outros tantos por aí, cada um foi responsável por me contar uma parte. Cada um me contou a sua história, o início da civilização, como lutaram na primeira, na segunda, na terceira e na quarta grande guerra,
como foi formado o conselho e o concílio para a criação das federações, das confederações, como ficou acertado a não intromissão, naquelas civilizações que foram preservadas, onde a guerra e as raças caídas não tinham alcançado. Como seria a forma que eles olhariam para o desenvolvimento desses planetas? Até onde eles poderiam refletir o que poderiam fazer e de que forma fariam para alavancar o desenvolvimento daqueles mundos onde a guerra não tinha alcançado. Então foram anos de discussão, de reunião, enquanto uma grande parte da primogenitude limpava todo o cosmo, todo o universo, enquanto uma outra parte curava os planetas que foram rachados no meio, e outras civilizações grandiosas da primeira, da sétima, até mesmo da oitava geração, criavam dispositivos tecnológicos para curar o próprio planeta. Somente no fim da Quarta Grande Guerra é que eles viram o rosto do Criador desta dimensão e dessa densidade, e todos os seus filhos. E foi a partir daí que a lei Asto foi entregue a 50 entre os primogênitos da mais alta hierarquia, da descendência direta dos filhos e filhas deste Criador. Então esses 50 escolheram cada um para si 100, formando 500. Então eram 550. Os 50 principais escolheram outros 50 entre os 500, e cada um deles escolheram para si mais 100. E foi criada aí a federação, depois a confederação, depois o supervisionamento de planetas, de sistemas solares, de galáxias. Então foi contada uma por uma e separado o que é sistema solar, o que é galáxia. Quantos sistemas solares compõem uma galáxia? E a questão de planeta e sóis foi uma questão indiferente. Tanto é que eu já fui em sistemas solares que tem 5 sóis e um grande planeta e 2 luas. E em uma dessas luas, uma confederação. E naquele planeta, uma civilização primitiva que, comparado a nós, está atrasado há 6.700 anos. Mas lá do alto, esses homens e mulheres primitivos que acabaram de ser separados, por que separados? Porque todo Rayazin, toda origem, ela é hermafrodita. Não tem distinção de macho e fêmea. São 2 em um só, conforme eu já expliquei. Então o ciclo da consciência de cada planeta escolhe, porque é soberano nisso,
o momento exato que a próxima criação vai nascer diferente. Aí a fêmea nasce com vagina, o macho nasce com pênis. E aquela descendência, quando morre, é colocado um memorial para eles, porque eles são os pais daqueles que estão ali. E a própria natureza, através da criação animal, ensina aqueles primeiros filhos a se relacionar sexualmente. Então os mamíferos, os anfíbios, os répteis daquele mundo, quando estão acasalando, essas pessoas vê, porque se comunica com eles. E ali, a própria criação ensina aqueles homens e aquelas mulheres. E nunca mais há separação entre homem e mulher, e vida animal e vida vegetal. Então a harmonia do planeta, ela é colossal. É o que é original de tudo. É o início. É o meio e é o fim. Então nesse sistema solar, de 5 sóis, 1 planeta e 2 luas, eu vi isso. E quem me levou na época foi Zamaniel. Mas anterior a isso, era Aka quem tinha me falado essas coisas. Tanto é que naquele mundo que eu e ele estava, e eu olhando para aquele ser de 6 metros e 40 centímetros, eu olhando para ele, o meu coração tremia e temia. Os meus pés ali eram imundos, mas os deles não. E ele me disse que naquele planeta, 200 anos à frente, ia começar a brotar o primeiro ser. Da terra, literalmente. Não ia ser algo jogado ali para viver ali, não. Ia brotar da terra, assim como brotou aqueles mamíferos, aqueles répteis, aquelas aves que apareceriam ali. Assim como brotou aquelas árvores que foram cultivadas depois de milhares de anos de transformação do próprio planeta. E foi aí que ele complementou, me contando, toda a desgraça que aconteceu aqui, quando aquela primeira raça réptil chegou aqui, separou geneticamente o Raiazim, não respeitaram, porque já sabiam como é que funcionava o processo de separação natural. Então essa raça réptil antiga, ela tinha total domínio tecnológico e genético. Então eles não quiseram respeitar o ciclo de transformação daqueles seres. E eles separaram eles geneticamente. Depois foram embora. Depois os acoperianos chegaram e viram aquilo que tinha acontecido e entregou um crânio de cristal, como eu já falei para vocês, para cada liderança Raiazim, que passaram a ser conscientes, muito mais do que eram após a separação genética. E esses que receberam os crânios, ainda de forma corpórea, eram hermafroditas. Mas os seus descendentes, os seus filhos, já era separado como macho e fêmea. Então toda essa desgraça me foi contada pelo próprio Aka. Já tinha sido
me contado por Agnachete, porém, cada um dos que me apresentaram e estiveram comigo, me convidaram aos seus mundos, cada um deles me contou uma parte da história para complementar a continuidade do que o outro tinha falado. Porque eles mesmos sabiam que para mim digerir tudo de uma vez só seria muito confuso, porque eu voltaria para cá. E a energia do nosso planeta, para nós que estamos aqui, para os animais que estão aqui, para os mamíferos, para os répteis, anfíbios, aves, peixes, vida vegetal, é muito dura. Nós temos que matar um leão por dia. E com isso, o próprio Aka me foi um grande professor, um grande mestre. E olhar para aquele ser gigante, com cabeça de cachorro ou de lobo, e ver, ouvir ele falar comigo, não tem preço. 60% do contato é direto na minha mente. Os outros 40% eu vejo ele falar no dialeto dele, foneticamente. E a compreensão, ela é ímpar. É uma compreensão maravilhosa. Não escapa nem uma vírgula, nem um ponto. Então ele foi um grande, e continuará sendo, professor para mim. Como é Agnachete, Atilio, Arnetoliel, Zamaniel, Merecoroab, Cariabá. E tantos outros que eu não mencionei. Aprender com ele e com todos ao mesmo tempo é que me fez ter ânimo para poder, naquela época, ir ao encontro dessas pessoas que achavam que o que assombrava elas era demônio, era diabo, era isso, era aquilo outro. Todos vocês já sabem que eu fui cristão, me converti entre 92 e 93. Fui um cristão fervoroso. Para mim, era Deus, Jesus e o diabo, anjos e demônios. E toda criança que nasce agora, quando pegar a maturidade de 10 anos, 11 anos de idade, também vai ser disciplinado nessa coisa, de acreditar nisso. Só que nós sabemos que tudo está mudando. Tudo está mudando. Então viver é aprender. Quando eu me reunia com os cardeais, com os bispos, arcebispos também, que vinha até de fora, vinha da Itália, da França, do próprio Estados Unidos, para conversar comigo, era questão de horas e horas e horas para responder, porque tinha que ter um intérprete para traduzir para eles o que eu falava, mas o intérprete não precisava traduzir o que eles falavam para mim. Então todos ficaram convencidos de que realmente eu era um homem que sim, tinha ido para fora do mundo e encontrado com seres avançados. Então, nessa vez, o padre, ele tinha entrado em contato comigo e me contou a história de uma família que era atormentada.
Você chegava na casa desse pessoal, a casa era toda trincada de alto a baixo. Qualquer engenheiro, qualquer geólogo vai dizer que é problema no solo. É bater o olho e falar que a estrutura da casa foi mal feita, o terreno, a terra não era apropriada para aquele tipo de construção, tinha que fazer os tubulões maiores até encontrar a rocha, aquela coisa de engenharia. Só que essa família, ela sempre mudava. Sempre. Sempre vendia a casa, e até por um preço inferior, porque a casa estava rachada, então quem comprasse teria que reformar. Até que o pai de família resolveu voltar em todas as casas que ele tinha vendido, e nessa altura eram mais de 3 casas que eles tinham vendido, e eles já estavam na 4ª casa comprada. E ele perguntou àqueles moradores, né, se havia algum tipo de rachadura na casa. Então isso foi entre 1 ano e 11 anos. E aí os moradores atuais diziam, né, para o antigo dono, não. Depois que eu comprei essa casa do senhor, eu mandei reformar, nunca mais teve um trinco. Aí ele foi na 2ª, na 3ª, e foi aí que ele achou aquilo muito incrível e inacreditável ao mesmo tempo, porque toda casa que ele passava, que ele morava, a casa trincava. A esposa e ele, e os filhos e as filhas sempre doentes, e aquilo tinha começado a acontecer com eles 15 anos atrás. Então, depois que algo foi feito para eles, passou 4 anos, e mudando por 11 anos, toda vez que eles iam para uma casa, aparecia rachadura e os filhos ficavam doentes. Então, quando eles passaram da 1ª casa para a 2ª casa, os filhos melhoraram, iam bem na escola, depois ingressaram na universidade, mas depois começavam a regredir. A casa sempre rachada, mandava consertar, mas rachava. Ele me contou assim que em uma das casas ele mandou remover todo o reboco e colocar tela de aço e rebocar por cima, e mesmo assim a rachadura rompeu a tela de aço. Só para vocês terem uma ideia. Então, quando ele visitou as 3 casas que ele teve, ele procurou ajuda espiritual. Ele foi ao encontro do padre, relatou para o padre foi na casa dele, abençoou a casa dele, fez todo aquele ritual do catolicismo, nada resolveu. Ele prendeu, né, pregou crucifixo na parede, imagens de santo, quadros de santo, quadros que representam Jesus, né? Aquelas coisas religiosas, aqueles artefatos religiosos que todo mundo aqui está careca de saber. Então, a esposa dele passou a não levantar mais da cama. Tá? Eu vou dar aqui o nome fictício para os dois, tá? A Maria passou a não mais levantar da cama. E o José também estava doente. E os 2 filhos homens e as 3 filhas mulheres também estavam doentes. Até a empregada doméstica, que acompanhava eles há mais de 20 anos, também adoeceu. E ele não entendia. A empresa dele chegou a um ponto de entrar em recessão econômica, já não conseguia manter o capital de giro para sustentar a folha de pagamento dos funcionários.
por mês. E aí, ele, por ser uma pessoa resolvida financeiramente, começou a contar com a ajuda dos próprios colegas, amigos. E eles, e muitas das vezes, sustentavam a empresa dele, pagando a folha de pagamento que é cara. Hoje, para você ter um funcionário, o que você paga para um, você poderia ter outro, né? Fora os impostos que tem que ser pago. Independente de você não aceitar, tem que ser pago, né? E aquilo trazia transtorno. Então ele passou a não mais ir na empresa, deixou o gestor da empresa como responsável. O próprio gestor abriu mão do salário por 1 ano e ele emitia contra-cheque como se ele estivesse recebendo, para não dar problema para a empresa mediante ao Ministério do Trabalho. Tudo isso ele fez. E outros funcionários mais antigos da empresa quiseram fazer a mesma coisa, abrir mão, inclusive, de uma certa porcentagem de salário. Então, como é que seria, como ele me contou? Ele pagaria integralmente, como sempre fez. Então, o funcionário, um exemplo, que recebesse 2.000, o funcionário depositava 1.000 na conta da empresa e ficava só com 1.000. Para ajudar. Daí dá para você ver como o homem é bom, como José é bom, né? Então, as coisas começaram a ir de mal a pior. Pastor, padre, feiticeiro, bruxo, espírita, todas essas pessoas, todos esses títulos religiosos estiveram lá. E aí esse padre entrou em contato comigo, porque na época ele era responsável, né, pela igreja próximo ao bairro, né, dessa família lá em São Paulo. Eles moram até hoje lá no Morumbi. Na época, quando eu fui lá, eu até vi uma das primeiras mansões do Silvio Santos na época. Eu cheguei a passar na rua e ver, onde aconteceu aquele sequestro, né, que todo mundo soube, né, pela televisão. Então eu passei lá naquela rua. Então a casa dele é uma mansão muito bonita, muito bem dividida. Toda rústica, né, em madeira, vidro e alvenaria. Quadros de valores assim, entre 100 a 600 mil reais cada quadro. Peça de arte como vaso, estátua, busto, essas coisas. Isso ele me contou. E esse padre se tornou amigo da família. Então, na época, o bispo, ele autorizou o padre a entrar em contato comigo, porque eles já me conheciam. Então eu fui. Na época existia, né, aquela companhia aérea Rio Sul, era Varig, TAM, Rio Sul, Nordeste, a Transbrasil e a VASP já estava entrando em falência, né? A Transbrasil estava muito quebrada, a VASP já estava indo para o mesmo caminho, depois a Varig, né? E aí eu fui pela Rio Sul, partindo do aeroporto da Pampulha. Cheguei em Congonhas, tomei um táxi e fui direto na casa desse bispo. E esse padre que tinha me ligado já estava lá, que era o padre da Igreja Católica de Belo Horizonte. Ele já tinha ido para São Paulo. Cheguei lá. Quando eu cheguei, eu vi
mansão maravilhosa, né? Um quarteirão. A área da mansão em um quarteirão. Deveria ter aproximadamente entre 500 e 600 metros construídos, só a casa. Fora a área de lazer. Então quem via já sabia que alguma coisa não estava indo bem. Por quê? Porque geralmente, anualmente, principalmente a mulher, a patroa, né? Ela exige do marido que se faça uma pintura no muro, que se retoque, né? Os beirais do telhado, que faça uma repaginada. Então, anualmente, geralmente essas pessoas que moram em casas, elas gostam de fazer uma pintura interna e externa. Geralmente a externa é mais retoque mesmo, porque a maioria tem muita obra de arte em casa e para remover isso e mandar para uma empresa tomar conta para fazer a reforma da casa fica muito mais caro do que a reforma em si. Então você chegava, você já viu o beiral, né? Que não é propriamente um chapéu de muro, mas o beiral, que já era feito como uma obra de arte, já está mofado, dando lodo, esverdeado. Quando você entrava, a grama já não estava mais aquela coisa, a casa em si já não estava aquela coisa, você já via uma rachadura. Então imagina só, os outros ricos, né, da região passando na rua, vendo, né, a parte alta do imóvel com rachadura, e passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 5 meses, e as pessoas veem que aquela família ali está ali. A casa não está abandonada, a família está ali. Mas, como a empresa está sendo sustentada por amigos, o que vai acontecer? Seria abuso se ele tirasse o resto de recurso que a empresa tem para fazer uma reforma. Mesmo também que não valeria a pena, por causa que aquilo estava além da compreensão. Não é verdade? E ali eu cheguei, de short, chinelo, camiseta mesmo, regata. O padre estava de calça jeans, camisa social por dentro da calça jeans de manga comprida, a correntinha dele com crucifixo. O bispo estava todo de social, e dentro da maleta deles, eles estavam com as batinas, né, com aqueles apetrechos que eles usam, né, por cima da roupa comum. Cheguei, senti já aquele cheiro de mofo, aquele cheiro de coisa envelhecida. E ao mesmo tempo eu ouvia sussurros, como se fosse várias pessoas falando ao mesmo tempo. Eu virei para o padre e falei: olha, se o senhor tem medo, e o bispo também tem medo, corra. O olho dos dois ficaram tão esbugalhado que eles me prensaram de um lado e de outro assim e falaram: não, apesar do senhor ser ateu, a gente confia que o que está em você é maior do que isso que está nessa família. Foram desse jeito que eles falaram comigo. E primeiro o mordomo, que já era amigo da família, né, colega de primeira classe da família, que já não estava recebendo salário, ele parecia mais aquele... é até engraçado. Ele parecia aqueles homens assim, que tinha morrido, né, mas tinha esquecido de cair. Sabe aquela pessoa estranha, esquisita, assim, sem sal mesmo? E eu fiquei assim, olhando pra ele assim, eu fiquei imaginando um filme de terror, né? E aí eu dei a volta pela casa, eu vi as filhas, os filhos dentro de casa, assim, pelo vitral me olhando. Fui na piscina, a piscina estava toda suja, como era feita de azulejo, não feito de fibra, né? Então o azulejo ele tem mais facilidade,
ali entre o rejunte, de formar mais lodo, né? Eu passei por trás, vi que o mato tinha crescido. Então foi horripilante mesmo. Porque pra gente que gosta das coisas organizadas, a gente vê uma casa com aquela estrutura passar por aquilo ali, você fica assim, chateado, né? E ali, finalmente, eu entrei dentro da casa. Uma sala maravilhosa, um pé direito de mais de 5 metros de altura. E apesar de ser laje, eles fizeram uma base chanfrada assim, que vinha formando um bico, todo em madeira rústica. Coisa mais linda. Mais linda. Foi aí que ele veio, pegou na minha mão, se apresentou, as filhas vieram, os filhos vieram, esse mordomo também estava perto, e foi aí que a gente começou a conversar, e ele me contou isso que inicialmente eu falei para vocês, que as 3 últimas casas que ele vendeu, ele teve interesse de voltar nelas e perguntar para aqueles moradores, né, que tinham comprado a casa na mão dele. Na época, a casa custou entre 900 e 1 milhão e 400 mil, que era dinheiro pra caramba, tá? Não vou falar para vocês o ano exato, mas foi entre 2011 e 2013 que isso aconteceu, tá bom? E ali, a única pessoa que não me recepcionou foi a esposa dele, que estava acamada. E a cozinheira e a arrumadeira, né, que estava com a família há mais de 20 anos, abriu mão do salário e se colocou realmente como parente deles. Ao contrário de vocês aí que pensam, né? Eu nasci num berço completamente desfavorecido financeiramente, como eu já falei para vocês. Mas essas pessoas da classe média alta, que são os ricos, de uma classe média superior, que são os milionários, da classe extra superior, que são os bilionários, vocês acham que eles têm uma boa relação familiar entre eles? Não. Só encontram em datas festivas e ponto. Eles não têm aquele costume que nós, que viemos de uma origem humilde, de ficar todo final de semana fazendo churrasco, ou todo final de semana indo na casa de vô, vó, tio, tia, primo. Não, eles não têm esse costume. E quando eles vão, no máximo, a visita é 20 ou 30 minutos e eles estão indo embora. Como é que eu sei disso? Quando eu fui porteiro de um condomínio de altíssimo padrão de luxo, eu via esses comportamentos. Então a minha convivência maior era só com os moradores, que sempre me trataram como membro de suas famílias. Porque quando eles estavam deprimidos, eles desciam e vinham conversar comigo. Quando as moças, os rapazes lá, rompiam um relacionamento, eles vinham me pedir conselho. E nessa época, já em 2003, eu estava doente e ainda não sabia. Então, em muitas ocasiões, quando o pessoal em si vinha conversar comigo, chorar, desabafar, geralmente eles desciam entre meia-noite e 1h da manhã, porque sabia, né, que o movimento ali cessava. O prédio ele era uma torre de 12 andares, um apartamento por andar. Cada apartamento ele era avaliado a partir de 700 mil, chegando até 12 milhões de reais, que era o caso da cobertura. Um prédio totalmente sofisticado. Totalmente sofisticado, gigantesco, colossal. E eu era o porteiro noturno. Trabalhava de 19 às 7 da manhã. Então, às vezes, eles me interfonavam e falavam para mim assim: Carlos, chorando,
Eu posso descer?